Fala geração, tranquilo? Como é que vocês estão aí? Estamos aqui com mais um GFire Caps e hoje o nosso tema tá incrível. Nós estaremos falando sobre identidade. E cara, quando a gente fala de identidade é muito legal porque a gente entra naquela questão: de onde eu vim, o que eu estou fazendo na Terra e para onde que eu vou? Já se perguntou isso? Eu vivi muito tempo da minha vida perguntando isso. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo faz: de onde que eu vim, o que eu estou fazendo na Terra, o que Deus espera de mim para esse tempo e para onde que eu vou? E eu já quero começar te respondendo que você veio do céu, você veio de Deus, você foi feito por um propósito específico e você também foi feito para voltar para Deus. Isso é muito legal, porque quando Deus te colocou aqui nessa terra, Ele também te deu uma identidade. Eu quero falar que você tem uma identidade pessoal e uma identidade coletiva. O Enzo do céu, sempre quando eu ouço falar sobre identidade, eu ouço falar sobre somente a questão de ser filho de Deus, mas eu quero abordar aqui também que além de você ser filho de Deus, você tem algo que Deus colocou dentro de você que faz você ser diferente. Eu estava lendo uma apostila e nessa apostila teve algo bem legal, que identidade é algo diferente que só você tem. E Deus ele colocou isso dentro de você. E qual que é a minha identidade coletiva, Enzo? Se você partilha da mesma fé que eu, se você também é filho de Deus, confessou aí que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, até porque nem todo mundo é filho de Deus. Já quero abrir esse parênteses também, que todos nós somos criaturas, somos criação. Você só é filho de Deus a partir do momento que você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí você é feito filho de Deus. Tem algo dentro de você que faz a sua identidade pessoal, que foi Deus que te deu. Você tem dons, você tem talentos, e dons são irrevogáveis. Deus ele te dá e ele não tira. Dons são irrevogáveis. Você tem algo dentro de você que Deus ele quer usar isso para a glória dele agora, nesse tempo. Exatamente, você estava no céu. Se lembra que eu falei para você que você veio de Deus, você veio do céu. E muito antes de você ser formado aqui na terra, na barriga aí da sua mãe, Deus ele já tinha sonhado com você, feito você na eternidade e colocado esses dons, esses talentos, essas habilidades dentro de você. É muito incrível a gente falar de identidade, porque às vezes a gente procura o que Deus tem para nós nesse tempo, olhando para outras pessoas, e a gente esquece que o que Deus colocou em nós para esse tempo já está dentro de nós. Por exemplo, eu perdi muito tempo da minha vida falando: Deus, por que eu não sou de tal forma? Por que eu não tenho tal talento? E eu lembro, aqui na nossa igreja, a gente tinha uma escada que levava lá para a sala de intercessão. A gente já construiu aqui na nossa igreja, então essa escada não existe mais. E nessa sala de intercessão, mas eu lembro de um dia que eu subi e eu fiquei lá no topo dessa escada e eu chorava, eu falava: Deus, por que eu não sou igual a fulano? Por que eu não tenho o mesmo dom, o mesmo talento, a mesma habilidade de fulano? E Deus falou: filho, você é o alvo do meu amor. Eu coloquei dons e talentos em você. E cara, ouvir aquilo foi muito incrível para mim. Eu comecei a olhar e falei: cara, o Deus que me criou, que eu sou o alvo do amor dele, ele me ama e ele colocou dons e talentos dentro de mim que talvez a outra pessoa não possua. Isso é muito incrível porque você para de olhar para outra pessoa que se destaca em tal função, que se destaca nisso, que destaca naquilo, e começa a olhar falando: cara, Deus colocou algo dentro de mim para um tempo como esse. E você vê que, cara, Deus te criou para um tempo como esse, usando a sua personalidade para cumprir um propósito específico na Terra. Tem propósito e tem chamado. O Enzo não está falando de identidade. Calma aí que tudo se encaixa. Propósito é algo eterno. Você nasceu para fazer isso. Chamado é algo temporário. Você vê que todas as características, todos os dons que Deus colocou dentro de você, isso vai somar para cumprir o seu propósito. Pensa aí. Pensa Paulo e pensa Moisés. Imagina se Deus tivesse pego Paulo, aquele cara que era tipo hard, era o cara estouradão, e colocasse Paulo no lugar de Moisés. Cara, Paulo ia mandar matar todo mundo no deserto. Você vê que Deus está colocando você em lugares específicos, para um tempo específico, um tempo como esse, e o que está dentro de você, às vezes não é o que está dentro de outra pessoa. Deus ele vai usar você de acordo com o que ele colocou dentro de você. Para de ficar olhando para o outro: cara, mas o outro tem aquilo, eu não tenho.
Deus ele vai usar você. Agora imagina Paulo, cara, no lugar de Moisés, ele ia matar todo mundo no deserto. Aquele povo reclamando, aquele povo murmurando. Ele ia falar, Deus, manda um raio aqui e mata essa galera toda. Não vai entrar ninguém em terra prometida. Acabou tudo, acabou tudo. Ninguém vai entrar na terra prometida. Isso não existe, acabou. Você tem algo que Deus colocou dentro de você antes da fundação do mundo. Por quê? Porque você já existia na eternidade. Você não é o que você vê no espelho. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E Deus é o quê? Deus é espírito. Você veio da onde? Você veio do céu. Você veio de Deus. E você foi feito para voltar para Deus. E você está aqui nessa terra por algo específico. E você precisa fazer a sua vida valer a pena. Valer a pena com o quê? Com o que Deus já colocou dentro de você. Cara, a Bíblia fala que a criação... Peraí, então nem todos nós somos filhos de Deus. Não é o teu cachorro, não é o teu papagaio. A Bíblia fala que a criação aguarda. Cara, os caras estão batendo o pé, estão esperando, estão olhando no relógio, estão falando, cara, que hora que eles vão se manifestar? A criação aguarda com ardente expectativa, com grande expectativa. Não é o falar daqueles que são filhos de Deus. Fala, todo mundo fala, tem uma galera queimando o nosso filme só pelo falar. Mas a Bíblia fala também que a fé sem obras é morta. A fé, aquilo que eu acredito, meu firme fundamento, aquilo que eu boto fé, sem as minhas obras, sem o fazer, isso não surte efeito, isso é morto. A criação aguarda com ardente expectativa a manifesta ação dos filhos de Deus. Não só o falar, mas o se manifestar. Você tem o poder de mudar o mundo, mas não só pelo que você fala. O que você fala também é importante, porque o que você fala também tem grande impacto. Mas o evangelho não consiste só em falar, é em fazer. A criação está aguardando a tua manifestação. A tua manifestação em agir como Jesus agiu. O nosso problema é que a gente fica muito ofendido por pequenas coisas. Eu não estou falando que você não deve ficar ofendido. Calma aí, você é um ser humano, existem coisas que vão te ofender, mas a gente se ofende e para a nossa caminhada como cristão por pequenas coisas. Cara, Jesus está te chamando para fazer obras maiores, e se Ele está te chamando para ser parecido com Ele, quando Jesus te chama de algo é porque Ele quer te dar uma identidade, ok? Jesus está te chamando para ser parecido com Ele, e essa galera, o mundão aí fora, está aguardando a nossa manifestação. Não só o teu falar, ok? Mas a tua manifestação. A manifestação é muito legal a gente entrar na questão de que você é o resultado de uma história. Um dia eu estava conversando com uma pastora e ela falou isso, e isso ficou muito forte no meu coração. Ela falou que as pessoas não são o que são simplesmente por serem, elas são o resultado de uma história. O que você é hoje é porque é decorrente de uma história que aconteceu, são coisas que aconteceram na tua vida, mas eu quero te trazer aqui hoje que isso não pode definir a forma que você age, isso não pode definir a sua história. Por quê? Porque Deus ele tem uma história que já foi escrita na eternidade para você. E o que você passou na sua vida, seja, sei lá, um abuso emocional, um abuso físico, um abuso espiritual, que isso também existe, isso não pode te paralisar e parar você de viver aquilo que Deus tem para você para esse tempo. Já pensou se Moisés, se esses caras de Deus fossem olhar para trás e falar, eu não vou conseguir, eu não vou fazer isso, eu não vou conseguir fazer o que Deus ele me chamou para fazer. Muitas coisas na história do Evangelho não seriam do nosso conhecimento hoje e não nos impulsionariam da forma que nos impulsionam. Você está entendendo isso? Deus está te chamando para fazer história, mas para isso você precisa estar convicto da tua identidade nele. E o legal é a gente olhar para essa questão de que o Evangelho, o ser filho de Deus, não é só eu falar, mas eu agir. Eu quero te dar um exemplo bem legal. Pensa em um policial, o cara fardado, o cara tem um cacetete, tem uma arma, ele sabe que ele é policial, ele recebeu lá a nomenclatura de que ele é um policial, mas ele não age como um policial na sociedade, ele não exerce a autoridade que ele tem. A mesma coisa é você, eu sou filho de Deus, eu fui feito para governo, porque você foi feito para governar, essa foi uma das ordens que Deus te deu, você foi feito para governar em alguma esfera dessa sociedade, alguma das 7 esferas dessa sociedade você foi feito para governar, só que independente se você souber só disso que você é filho de Deus e não exercer essa autoridade que está sobre você, isso não vai valer de nada. Cara, Deus te chamou para governar nesse tempo.
Essa é uma das chamadas que Deus te deu desde o Éden. Ele criou o homem, ele falou, cara, você vai exercer governo agora. Vocês são meus filhos e vocês são feitos para governar sobre essa terra. Você tem um chamado de Deus, você tem algo de Deus dentro de você, e esse chamado de Deus é para mudar o mundo. De repente você é chamado para a política, você é chamado para o ramo dos negócios, você é chamado para alguma coisa que Deus já está te direcionando. Ué, mas por que você está falando de política? Se política não tem nada a ver, tem tudo a ver. Cara, Deus ele chamou Daniel, Deus ele chamou José, Deus ele chamou Davi para serem reis, para exercerem governo. Por que Deus ele não te chamaria para esse tempo? Sabe? Às vezes a gente se fecha no mundinho e fala, cara, eu sou filho de Deus, então eu tenho que só sair na rua pregando o evangelho e estar ali na minha igreja e pregar e fazer uma célula. Isso é bom? Cara, isso é ótimo. 10, é muito bom. Mas abra os seus olhos para onde Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Fracasso é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Tem muita gente sendo pastor quando Deus chama essa pessoa para ser um médico. E tem muito médico sendo pastor quando Deus te chamou para ser um médico. Entenda que Deus ele vai usar você num tempo como esse com o que Ele colocou dentro de você. Deus ele conhece você muito melhor do que você, cara. E eu vou te falar uma coisa, você não está sozinho. Sabe por que você não está sozinho? Porque você tem o Espírito Santo. Jesus só começou o ministério dele quando ele foi batizado e o céu abriu. Deus afirmou ele e o que desceu sobre ele? O Espírito Santo de Deus. Jesus, apesar dele ser Deus, ele não usou de ser Deus para fazer algo nessa terra. Ele poderia muito bem, ele era 100% homem, ele era 100% Deus, mas ele queria nos trazer uma mensagem. Cara, se eu fiz essas obras, vocês podem fazer maiores, mas mesmo você não sendo Deus, se encha do Espírito Santo, que obras maiores você vai fazer. Jesus ele tinha total ciência, total noção de que ele precisava do Espírito Santo e ele não operou nada aqui na terra sem o poder do Espírito Santo. Você precisa de Deus. Deus é a pessoa mais interessada em estar junto com você, em trabalhar com você. Deus não está te chamando para trabalhar para Ele, Deus está te chamando para trabalhar com Ele. Por que, Enzo? Porque filho não trabalha para o pai, filho trabalha com o pai. E Deus é a pessoa mais interessada em fazer isso. Cara, o nosso maior exemplo de ser filho de Deus é Jesus. Não existe outro, mas por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus e ele fazia aquilo que está no coração de Deus. Ele era total convicto da identidade, da personalidade dele. Ele era totalmente convicto de que ele tinha nascido para morrer. Até porque o ministério de Jesus só começou a partir do momento que o Espírito Santo desceu sobre ele e foram 3 anos de ministério. Ele falou, cara, eu tô aqui nessa terra como ser humano, mas eu preciso ser cheio do Espírito para fazer aquilo que está no coração de Deus. Então você olhar para você, entender que você tem dons, tem talentos, tem habilidades dentro de você, isso é inútil se você não tiver o Espírito Santo de Deus agindo junto com você e fluindo através de você. Deus está te chamando simplesmente para mudar o mundo. Cara, mas como que eu posso mudar o mundo? Meu Deus, isso é muito grande. Sim, Deus te chamou para fazer obras maiores, mas para isso Ele quer que você seja convicto da sua identidade. E como que eu faço, Enzo, para saber sobre a minha identidade, para estar convicto da minha identidade? Cara, eu tenho um celular. Para mim saber mais desse celular, eu posso fuçar ele, eu posso mexer nele, mas para mim saber sobre uma criação, eu preciso perguntar para quem? Para o Criador. Ah, Enzo, mas além de perguntar para o Criador, o que eu posso fazer? Olhar o manual. Qual é o seu manual? É a palavra de Deus. O seu manual é a Bíblia. Então não tem como você saber sobre a identidade e o que Jesus tem para você nesse tempo se você não perguntar para Ele. Bem, já entrando nessa questão de identidade, eu quero te dizer que o que vai mudar o mundo não é um governo, não é algo do tipo. O que vai mudar o mundo é Cristo em nós. A palavra de Deus diz que Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. E a Bíblia também fala que o Evangelho é o quê? O Evangelho são boas novas, são boas notícias. Eu acredito totalmente que através de um governo pessoas podem ser impactadas, mas a gente não pode depositar a nossa fé em um governo.
A gente tem que depositar a nossa fé em Jesus Cristo e acreditar que Cristo, através de um governante, pode sim implantar novas ideias e mudar o mundo. Você pode mudar o mundo quando você entende a tua identidade e começa a atuar de acordo com aquilo que Jesus te chamou para um tempo como esse. Para finalizar aqui, eu quero te dizer, viva para a glória de Deus de acordo com o que Ele te chamou para esse tempo. Você é filho de Deus, você tem dons e talentos que Deus depositou dentro de você. Você não precisa ficar esperando a aprovação de outras pessoas, olhando para outras pessoas, esperando ser igual a essas pessoas. Deus, Ele te criou e colocou algo dentro de você. E outra coisa, você pode mudar o mundo através do poder do Espírito Santo. Você é um filho de Deus e essa criação aqui está aguardando a tua manifestação. Deus te abençoe, tamo junto. Eu tenho certeza que esse vídeo te abençoou muito, então, cara, compartilha com todo mundo, com a sua família, com seus amigos, para que esse vídeo também abençoe outras pessoas. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, para você não perder nada do que a gente vai postar por aqui. Quinta-feira que vem tem mais, e fica ligado lá no Insta do GFire, @GFireOficial, para você ficar por dentro das novidades. Deus te abençoe.